alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Fernanda e estaremos juntos hoje na nossa aula de número 37 de Ciências do segundo ano. Vamos lá? O mundo animal nas alturas. Animais voadores é o tema da nossa aula de hoje. Tendo como objetivos, então, conhecer animais que se locomovem por meio do quê? Do voo e compreender adaptações, né, os mecanismos, desculpas, que proporcionam isso. Analisar semelhanças e diferença entre o quê? As espécies, criando o quê? Hipóteses classificativas para estes grupos de animais. E para a nossa rotina de estudos, hoje você vai precisar do quê? De uma folha colorida no formato quadrado, canetinhas, tesoura sem ponta, borracha, lápis de escrever e o seu caderno. Por que a folha colorida e a tesoura e as canetinhas, né? Então vamos lá. Na sua atividade, o que você irá fazer? Um pássaro, né? Porque é o tema da nossa aula de hoje, né? Os animais voadores. Olha só. Então lá tem um vídeo para vocês assistirem, tudo bem certinho, tintim por tintim, combinado? Mas, claro que eu não ia deixar de mostrar para vocês como confeccionar um. Então aqui, ixi, mas e essa minha folha aqui? Será que ela é quadrada? Não, né? Mas vocês sabiam que eu posso deixar ela quadrada? Então, para eu fazer isso, vou fazer o quê? Vou dobrá-la. Aqui, ó. Eu pego uma ponta e vou dobrar até a outra aqui, ó. Ele vai formar um triângulo, tá? Eu vou apenas apoiar na mesa para poder fazer bem certinho. Ó. E daí sobrou essa parte aqui. E é essa parte que eu vou usar minha tesoura para cortar. Ah, professora, mas eu não tenho folha colorida em casa. Você pode fazer com uma folha branca de sulfite também, sem problema nenhum. E depois você vai usar as suas canetinhas e decorar o seu pássaro da maneira que você quiser, tá? O interessante, veja só, então ó, aqui já é o início do nosso pássaro. Então até é legal a gente já começar com uma folha, né, retangular, porque daí você já dobra e ó, e vai ter o quadrado, tá? Então vai pegar essa parte aqui e vai fazer o seguinte, vai dobrar e deixar um espaço, assim, ó. Eu vou usar de novo a minha mesa para fixar. Então, dependendo do tamanho da folha que você usar, vai ser o tamanho do seu pássaro, né? Quanto menor a folha, menor vai ser o pássaro. Aqui eu deixei, ó, cerca de 3 dedos, mas lá no vídeo vocês vão ver que a moça deixa acho que uns 2 ou 1, até porque a folhinha dela é bem pequenininha. Então, eu fiz isso de um lado e vou fazer do outro. Ó, ficou assim, certo? Agora, em uma das partes, ó, aqui, eu vou voltar, mas eu vou deixar também um espacinho aqui, tá vendo? Assim. Então, aqui eu não dobrei, aqui eu dobrei. Depois, eu dobro ele ao meio. Ó. Tá vendo? Ele ficou assim, né?
Já até parece, ó. Mas daí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui no finalzinho que tem, vai ser a minha outra dobradura. Ó, um lado. E agora o outro, onde acaba o papel aqui, tá? Porque se eu quiser ir mais pra cima, ó, eu vou dobrar ele todo ou vou danificar, vou rasgar, né? Então, olha só. Então, aqui ficou meu pássaro. Vou pegar a parte da frente aqui do bico, ó. Daí você abre ele bem aqui e dobra pra dentro. Por isso tem que fazer na mesa. Dobrei ele, vou depois dar uma aberturazinha. Olha só. Tá pronto meu passarinho. Viram só? E depois você vai usar suas canetinhas, né? E vai decorar ele da maneira que você quiser. Posso fazer os olhinhos, né? Os detalhes ali no bico. Pintar as asas. Legal, não é? Gostaram da nossa atividade? Então, prepare seu material aí na sua casa, combinado? Então, vamos lá. O mundo animal das alturas. Animais voadores. Então, vejam só. Quais animais vocês já viram voando na região onde vocês moram? Ou até mesmo em filmes ou desenhos. Já pararam para pensar em todos os animais que voam, que existem? Não? Então veja só, Robinho, qual animal você gostaria de ser? Ah, eu gostaria de ser um pássaro para poder voar. Mas você também poderia ser uma borboleta, ou uma abelha, ou um papagaio, ou um morcego, ou morcego igual o Batman. Viram só? Então, será que todos os animais voadores são pássaros? O que que vocês acham? Já pararam para pensar? E o que as aves têm em comum para elas conseguirem voar? Vamos pensar? E aqui, todo animal com asas pode voar? Então vamos responder a essas perguntas? O que que vocês acham? Todos os animais voadores são pássaros? Não, né? Que animal que nós temos que voa, que não é um pássaro? Um exemplo é a borboleta, é um animal voador, né? E que não é um pássaro. A joaninha, que mais? Vai pensando aí na sua casa e vai falando, combinado? E o que as aves têm em comum, então, para conseguir voar? Elas têm o quê? Asas! Muito bem! Então, as aves, né, para conseguir o que elas têm em comum, que elas conseguem voar, são as asas. E todo animal com asas pode voar? O que você acha? Sim ou não? Sim, né? Exceto quando alguém faz a maldade de cortar a asinha do bicho, né? Daí, claro, ele não consegue mais voar. Mas os animais que têm asas, então, eles são o quê? Voadores. Então, podemos procurar as semelhanças entre esses animais. Vejam só. Aqui nós temos o quê? Morcego, né? Uma arara, um papagaio, passarinho. O que mais? Coruja, borboleta, uma abelha.
Quais são as semelhanças e as diferenças entre eles? Olha só, tucano, beija-flor, pelicano, aqui mais um morcego, um grilo. Já pararam para analisar quais são as semelhanças e as diferenças? Então vamos lá. Então veja só. Aqui nós temos, né? Papagaio, arara, periquito, que mais? A calopsita também, né? Eles têm o que em comum? São aves, né? São voadores, mas são menores do que, por exemplo, um pelicano, um tuiuiu, uma curicaca, né? Alguém aí já viu curicaca? Aqui na nossa região tem alguns lugares que tem. A prof nunca tinha conhecido, até que um dia me mudei, né, de casa, e daí um dia apareceu uma no meu gramado, fiquei pensando, que bicho é esse? E daí eu acabei conhecendo, né? Ele é parecido com um tuiuiu até, mas tem um bico bem fininho, assim, bem comprido. É bem bonito. Então, são aves menores, né? Do que um pelicano, do que um flamingo, por exemplo, mas são maiores do que o quê? Do que pássaros normais, né? Pássaros normais não, pássaros menores, né? Pássaros mais comuns. E as características deles, o quê? Também são o quê? Bem parecidas, não é mesmo? São todos primos, parentes. E aqui, vamos ver. Então, aqui nós temos, ó, borboletas, abelha, o grilo, a joaninha, a barata. Então, todos esses animais voadores aqui são o quê? São insetos. Isso mesmo. Então, veja só, todos eles são da família dos insetos, né? E são bem menores do que qualquer pássaro. Aqui então nós temos as aves grandes, né? Como o prof já havia falado, então, ó, pelicano, o tuiuiu, a curicaca, né? São o quê? Aves de grande porte, aves maiores. E aqui nós temos os pássaros menores, né? Como é o caso do canário, saíra sete cores. Aqui temos, ó, um pica-pau. E qual a diferença e qual a semelhança? Então, eles, né, se parecem pelo tamanho. Aqui nós podemos observar o quê? São de cores variadas, né? Tem uma variação bem grande. Só a única semelhança que eles têm em comum, então, é a questão, né, do tamanho, que eles não são tão grandes quanto um pelicano, não são também com as características dos papagaios e das araras, e eles não são o quê? Tão pequenos quanto os insetos, né? São um pouquinho maiores do que os insetos. E por fim, temos o que aqui na imagem? Duas imagens de morcego, né? E vejam só a característica, a diferença. Qual é a diferença dos morcegos para as outras aves no geral? As asas deles, né? Ó, reparem, é bem diferente, não é?
Mesma coisa se a gente comparar a asa de um papagaio com a de uma borboleta. Ambos têm asas, ambos, né? Os dois voam, mas têm asas diferentes. Até mesmo a asa da abelha, da mosca, é o quê? É diferente do passarinho e os dois voam, não é mesmo? Então, amigos, nessa aula de hoje, o que nós vimos? Os animais voadores, as suas semelhanças e também o que? As suas diferenças. Também aprendemos que é possível realizar o que? Agrupamentos a partir dos voadores representados, né? Então, a gente conseguiu fazer o quê? Os animais estavam todos voadores, estavam todos misturados e a gente conseguiu agrupá-los, eles, o quê? Pelas espécies, né? Das aves maiores, das aves menores, dos papagaios, araras, as tirivas, os insetos, né? E os morcegos. E também o que? Realizamos a nossa atividade, que vai ser o que? A sua dobradura de papel. E depois só é você se divertir com ela e sair voando. E me conte uma coisa, você já se imaginou tendo asas? Gostaria de ter asas? Que legal! Eu vou contar para vocês uma coisa. Quando eu era criança, eu tinha a idade de vocês, mais ou menos, entre 6, 7 anos, e eu ficava muito na casa da minha avó. E lá, sabe o que eu fazia? De vez em quando, né? Quando ela não estava vendo. Mas eu estava lá descalço, eu subia em cima do sofá, fechava meus olhos e eu pulava. E sempre quando eu pulava, eu me imaginava que estava voando. Alguém aí já fez isso? Então, que tal depois você pegar o seu pássaro e imaginar que você está com ele e sair voando pela sua casa e se divertir? Ah, quero só ver você se divertir então. Depois, conta ali para a professora, combinado? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, então volta ao nosso vídeo e assista novamente. Até a próxima aula!